Existe uma frequência secreta vibrando no seu peito neste exato momento, e ela está sabotando tudo o que você mais quer na vida. Há um espelho ancestral dentro de você que não reflete rostos, reflete essa vibração oculta que você nem sabe que está emitindo. Ele está partido há tanto tempo que você esqueceu que era inteiro. Fragmentos de luz atravessam suas rachaduras, criando sombras estranhas nas paredes da sua alma. Você pede, suplica, negocia com o universo, mas ele não está ouvindo suas palavras. Ele está lendo a vibração silenciosa que pulsa debaixo da sua pele, essa frequência que trai todos os seus desejos conscientes. Ela carrega o peso de todas as vezes que você disse "eu mereço" com a boca, mas sussurrou "eu não presto" com o coração. Carrega o eco de promessas quebradas que você fez para si mesmo, de sonhos que você enterrou vivos porque alguém disse que eram grandes demais para suas mãos pequenas. O universo não vê suas lágrimas de frustração quando o que você deseja não chega. Ele sente a frequência do medo que vibra mais alto que seus pedidos. O espelho ancestral conhece sua linhagem emocional, sabe que você herdou da sua mãe a crença de que amor dói, do seu pai a certeza de que sucesso é suspeito, dos seus ancestrais a programação de que você deve se contentar com migalhas. Esta frequência oculta está transmitindo uma mensagem que você não escolheu conscientemente, mas que ecoa há gerações na sua árvore genealógica emocional. A ferida tem nome. Você foi ensinado a desejar com vergonha. Cada vez que algo belo brotou no seu coração, uma voz sussurrou que era perigoso, egoísta, impossível. O espelho ancestral reflete agora a imagem mais dolorosa. Uma criança que aprendeu a esconder seus sonhos como se fossem crimes, que desenvolveu o hábito de querer pela metade, de pedir desculpas antecipadas pelos seus desejos. Essa frequência de vergonha se infiltrou tão fundo que você nem percebe quando ela toma controle. Você diz que quer amor, mas sua frequência oculta sussurra: "eu não mereço ser escolhido". Você diz que quer prosperidade, mas nas camadas profundas do seu ser, uma voz ancestral repete: "dinheiro corrompe pessoas boas". Você diz que quer reconhecimento, mas a programação familiar ecoa: "quem se destaca é atacado". O universo, esse espelho cósmico impiedoso, simplesmente reflete de volta essa frequência dividida. Ele não julga, não pune, apenas espelha. E você, sem entender o mecanismo, interpreta essa reflexão como rejeição, como prova de que o mundo é injusto, de que você está fadado ao pouco, ao quase, ao pela metade. O espelho ancestral mostra agora uma verdade cortante. Você foi programado para funcionar em frequência de sobrevivência emocional. Seus ancestrais, em contextos de falta e medo, criaram padrões de segurança através da pequenez. Ser invisível era mais seguro que brilhar. Querer pouco era mais seguro que ousar muito. Essa sabedoria de sobrevivência, que um dia protegeu sua linhagem, agora está sabotando sua expansão. A frequência da vergonha é uma herança não pedida, mas você a carrega como se fosse sua identidade. Ela vibra automaticamente toda vez que você se aproxima do que realmente deseja, criando uma dissonância que o universo interpreta como não. É uma frequência de autossabotagem disfarçada de humildade, de pequenez travestida de virtude. E o mais cruel, você foi ensinado a chamar essa vibração de realismo, pé no chão, humildade. Mas humildade verdadeira não tem medo do próprio poder. Realismo verdadeiro reconhece que você é parte do mesmo universo, que cria galáxias e faz planetas dançarem em órbitas perfeitas. Dentro do espelho ancestral, 3 figuras começam a se mover como sombras dançantes. A primeira é a criança famínita, aquela parte de você que ainda acredita que é possível, que seus olhos brilham quando ninguém está vendo, que desenha castelos na areia mesmo sabendo que a maré vai apagar. Ela sussurra: "E se for desta vez? E se eu puder ser grande?" A segunda figura é o guardião sombrio, o arquétipo que sua linhagem criou para te proteger da decepção. Ele tem a voz de todos que já disseram: "não se iluda, a vida é dura, gente como a gente não chega lá." Seus olhos são espelhos de todas as frustrações familiares, e ele repete como um mantra: querer demais é o caminho mais rápido para o sofrimento.
A terceira figura se move em silêncio. É o sábio oculto, aquela parte de você que sabe que frequência e desejo são uma dança sagrada, que seu coração é um instrumento musical afinado com a criação. Mas ele está amordaçado há tanto tempo que você mal consegue ouvir sua voz. Quando ele tenta falar, as outras duas figuras gritam mais alto. O conflito se instala no espelho. A criança famínita quer expandir, o guardião sombrio quer contrair, e o sábio oculto tenta mostrar um caminho que nenhum dos dois compreende. Essa guerra interna cria uma frequência caótica, ondas de esperança seguidas de ondas de medo, desejos que nascem e morrem no mesmo instante, uma vibração partida que o universo não consegue decifrar. Você vive nessa frequência dividida. Parte de você acredita que merece, parte de você tem certeza que não merece. E uma parte sussurra que a questão nem é merecer, é simplesmente ser. Mas as duas primeiras vozes gritam tão alto que a terceira se perde no ruído. O espelho ancestral revela o campo de batalha. Seus desejos são soldados feridos numa guerra que não começou com você. A criança quer amor incondicional. O guardião diz que isso não existe. O sábio sabe que você é feito de amor incondicional. O resultado? Uma frequência que vibra, talvez, quem sabe, se eu tiver sorte. Uma frequência que o universo interpreta como hesitação, como ainda não. Agora, você vai fazer algo que talvez nunca tenha feito. Vai olhar diretamente para o espelho ancestral e perguntar qual frequência ele está refletindo neste momento. Feche os olhos e imagine que está numa sala circular, onde as paredes são feitas de espelhos antigos, cheios de rachaduras que contam histórias. Cada rachadura carrega uma crença que não é sua, mas que você herdou. Aproxime-se do espelho central, o maior, o mais antigo. Ele não reflete seu rosto, mas sim a vibração que você está emitindo agora, enquanto pensa no que mais deseja na vida. Olhe, que cor você vê? Que textura? Se essa frequência tivesse uma voz, o que ela estaria sussurrando sobre você? Agora observe. Das rachaduras do espelho começam a escorrer lágrimas que não são suas. São as lágrimas de sua mãe quando ela desistiu dos próprios sonhos. São as lágrimas de seu pai quando ele aceitou que, assim, já está bom. São as lágrimas de avós que nunca se permitiram querer o que realmente queriam. Essas lágrimas criaram um rio que corre atrás do espelho, e você pode ouvir o som dessa corrente. É o som de desejos afogados. Sinta como seu peito se aperta. O espelho está mostrando a verdade. Sua frequência atual não é só sua, é um coro de vozes ancestrais que escolheram a segurança da pequenez. E você, sem saber, tem cantado nesse coro há uma vida inteira. Sua garganta dói? É porque você engoliu sonhos que não eram seus para engolir. Mas algo diferente acontece. Uma rachadura nova se abre no centro do espelho e dela começa a brotar uma luz dourada. Não é uma luz suave, é uma luz que queima, que incomoda, que ilumina cantos que você preferia manter no escuro. É a luz da sua frequência original, aquela que você trouxe antes de aprender a ter medo de brilhar. O espelho ancestral está fazendo uma pergunta que ecoa pela sala. Você está pronto para quebrar o padrão ou vai continuar sendo eco de vozes que já morreram? A pergunta não é gentil, ela corta, ela exige, ela não aceita meio-termos. E você sente que chegou num ponto de não retorno. O espelho ancestral se estilhaça. Não é uma quebra delicada, romântica. É uma explosão violenta que corta o ar e faz estilhaços voarem para dentro do seu peito. E nos cacos espalhados pelo chão, você vê a verdade mais brutal. Você não está sendo rejeitado pelo universo. Você está se rejeitando através do universo. Cada fragmento do espelho reflete uma cena diferente da sua vida. Você desistindo antes de tentar, você sabotando o que estava dando certo, você se punindo por querer o que queria, você transformando cada sim da vida num talvez na sua cabeça. O universo ofereceu, você recusou. O universo abriu portas, você fingiu que estavam fechadas. O universo te escolheu, você escolheu não acreditar.
E a pergunta que surge dos cacos é uma lâmina que corta a alma. Por quanto tempo mais você vai usar o medo dos seus ancestrais como desculpa para não viver a sua própria vida? Você olha para os destroços e percebe que cada caco de espelho tem uma frequência diferente. Alguns vibram terror puro, o medo de ser visto, de ser julgado, de ser demais. Outros vibram raiva ancestral, a fúria de gerações que se contentaram com sobras porque acreditaram que era tudo o que mereciam. E alguns poucos cacos vibram algo que você reconhece, mas raramente sente: a frequência do seu direito de existir plenamente. Seus joelhos tocam o chão da sala. O peso da verdade é físico, esmagador. Você passou a vida inteira esperando que o universo mudasse para você, quando a única coisa que precisava mudar era a frequência que você estava transmitindo. Mas mudar essa frequência significa traição. Traição aos padrões familiares, às crenças herdadas, à identidade que você construiu em cima da própria pequenez. O sangue escorre dos seus dedos enquanto você pega os cacos. Cada fragmento corta, mas você precisa juntá-los, porque você entendeu algo que corta mais fundo que qualquer vidro. Você é o espelho. Você sempre foi o espelho. E se ele está quebrado, só você pode refazer. Seus dedos sangram, mas você não pode parar agora. Você vai refazer o espelho ancestral, mas desta vez com suas próprias mãos, com sua própria intenção. Pegue o primeiro caco, o maior, o que reflete o medo de ser demais. Segure-o contra a luz e diga em voz alta: eu revogo a permissão que dei ao medo de decidir por mim. Sinta como as palavras ardem na sua garganta. Elas não querem sair. Há gerações de silêncio tentando sufocá-las. Mas você força a voz a emergir, mesmo que ela saia rachada, mesmo que trema. Coloque esse caco no centro da mesa que apareceu na sua frente. Ele pulsa com uma luz estranha, como se estivesse vivo. Agora, pegue o segundo caco, aquele que carrega a raiva das mulheres da sua linhagem que nunca se permitiram gritar. Sinta o peso dele na sua palma. É quente, queima. Olhe para ele e sussurre: eu escolho honrar a dor das que vieram antes de mim, sem carregar a prisão delas. Coloque-o ao lado do primeiro. Os dois cacos começam a vibrar numa frequência que você sente no peito. O terceiro caco é o mais difícil de pegar. Ele reflete a sua própria magnificência, aquela parte de você que você aprendeu a esconder porque era perigosa, porque fazia os outros se sentirem pequenos. Suas mãos tremem. Você foi treinado a ter medo da própria luz. Mas você o pega mesmo assim e declara, com uma voz que não reconhece como sua: eu me permito ser inteiro, mesmo que isso assuste quem não está pronto para a própria inteireza. Um por um, você vai coletando os cacos e colocando-os na mesa. Cada um vem com uma declaração que quebra uma crença antiga. Suas mãos estão em carne viva, mas você sente algo nascendo no peito. Uma frequência nova, sua, limpa das vozes que não lhe pertencem. Quando você pega o último caco, o mais pequeno, você vê algo impossível. Ele reflete não o que você foi, mas o que você está se tornando. E a frequência que ele emite é de uma pureza que corta o ar como música. Agora, coloque as mãos sobre todos os cacos e sinta. Você está criando um espelho novo, feito de consciência em vez de herança, de escolha em vez de automatismo. Os cacos começam a se mover sozinhos na mesa, procurando uns aos outros como ímãs. E no momento em que eles se tocam, você vê algo que nunca havia compreendido. A frequência não é algo que você emite, é algo que você é. Ela não está nas suas palavras, nos seus pensamentos, nem mesmo nos seus sentimentos. Ela está na qualidade do seu existir, na textura do seu ser, na forma como você habita o próprio corpo. O espelho se reconstrói diante dos seus olhos, mas agora ele é transparente. Você pode ver através dele, e do outro lado não há parede, há o universo inteiro, pulsando na mesma frequência que pulsa no seu peito. Você percebe que nunca houve separação. O universo não estava lá fora ouvindo seus pedidos. Ele sempre esteve aqui dentro, sendo você, respirando através de você, sonhando através dos seus sonhos.
A revelação corta como lâmina. Você não precisa mudar sua frequência. Você precisa parar de fingir que ela é outra. Toda a luta, todo o esforço para manifestar, atrair, merecer, era uma dança elaborada para evitar uma verdade simples. Você já é a frequência que procura. O medo, a vergonha, a pequenez eram apenas máscaras que você usava para se esconder de si mesmo. Você olha para suas mãos ainda sangrentas e entende. As feridas não eram obstáculos, eram aberturas. Cada corte, cada dor que sentiu ao tocar os cacos era você abrindo espaço para a própria verdade emergir. O sangue que escorre não é perda, é o preço da autenticidade, o custo de parar de mentir para si mesmo sobre quem você realmente é. O espelho transparente mostra uma imagem final. Você está no centro de uma teia cósmica infinita, onde cada movimento seu cria ondas que se espalham pelos confins do universo. Não porque você é especial, mas porque você é parte integral do tecido da realidade. Sua frequência não é um instrumento que você toca, é a música que você é. E você percebe com uma clareza que dói de tão pura que nunca foi sobre conseguir o que você quer. Sempre foi sobre parar de resistir ao que você já é. O universo nunca rejeitou você. Você é o universo se conhecendo através dos seus olhos, se amando através do seu coração, se expandindo através dos seus sonhos. Você olha para suas mãos feridas e faz algo que nunca fez antes. As beija. Uma por uma. Beija as cicatrizes onde os cacos cortaram e sussurra para elas. Obrigado por sangrar para que eu pudesse nascer. É um perdão estranho, visceral, que não tem nada a ver com esquecer ou justificar. É o perdão de quem entendeu que a dor era o parto da própria verdade. O espelho transparente agora reflete algo impossível, você abraçando todas as versões de si mesmo. A criança que teve medo de brilhar, o adolescente que aprendeu a se esconder, o adulto que construiu muralhas ao redor do próprio coração. Não é um abraço de pena ou condescendência. É o abraço de quem reconhece que cada versão fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha. Você percebe que o maior ato de rebelião não é lutar contra o que você foi, mas agradecer. Agradecer ao medo que te protegeu quando você era vulnerável demais para se proteger sozinho. Agradecer à vergonha que te ensinou a ler o ambiente antes de se expor. Agradecer a pequenez que te guardou até você estar forte o suficiente para ser grande. Eles não eram seus inimigos, eram seus guardiões temporários. Uma lágrima escorre pelo seu rosto, mas ela não é de tristeza. É a lágrima do reconhecimento, da reconciliação. É como se todas as partes de você que estavam em guerra finalmente baixassem as armas e se reconhecessem como parte do mesmo ser. A frequência do seu peito muda, não é mais dividida, fragmentada, é una, íntegra, sua. E você faz algo que nunca imaginou que faria. Pede desculpas para si mesmo. Não pelas escolhas que fez, mas por ter levado tanto tempo para se reconhecer. Por ter gasto anos procurando fora o que sempre esteve dentro. Por ter tratado seus sonhos como mendigos na porta da própria casa. Por ter esperado permissão do mundo para existir, quando a única permissão que precisava era a sua. O espelho ancestral se dissolve como névoa, porque você não precisa mais dele. Você entendeu que não precisa de reflexo para saber quem é. A frequência que vibra no seu peito agora é limpa, clara, inconfundível. É a frequência de quem parou de se trair, de quem escolheu a verdade mesmo que ela assuste, de quem decidiu ser inteiro mesmo que o mundo prefira pessoas quebradas. Onde antes estava o espelho ancestral, agora se abre uma passagem que você nunca havia notado. Não é uma porta comum, é um limiar feito de luz líquida que pulsa no mesmo ritmo do seu coração recém-integrado. Do outro lado, você vê um mundo que é exatamente igual ao que você sempre conheceu, mas sua frequência mudou tanto que tudo parece novo, como se você estivesse vendo cores que não existiam antes. Você se aproxima da passagem e sente algo extraordinário. Não há mais resistência. Não há mais aquela sensação de estar nadando contra a corrente, de estar pedindo permissão para existir, de estar se desculpando por ocupar espaço. Sua frequência agora corta o ar como música, e o universo responde como um instrumento afinado. Não é que ele te obedece,
é que vocês dois finalmente estão tocando a mesma partitura. Através da passagem, você vê sua vida cotidiana, os mesmos lugares, as mesmas pessoas, os mesmos desafios. Mas há uma diferença radical na qualidade da sua presença. Você não está mais mendigando aprovação, não está mais negociando com o medo, não está mais pedindo desculpas por querer o que quer. Você simplesmente é, e esse ser é tão potente que reorganiza a realidade ao seu redor. O primeiro passo através da passagem é como pisar numa frequência nova. Seus pés tocam o chão do outro lado e você sente. É assim que deve ser viver quando você para de lutar contra si mesmo. Cada movimento flui, cada palavra ressoa, cada escolha nasce de um lugar de inteireza em vez de carência. Você não está tentando provar nada para ninguém. Você está simplesmente existindo na frequência da sua verdade. E você percebe que essa passagem sempre esteve aqui. Sempre. O que mudou não foi o mundo, foi sua disposição de atravessar. Durante anos, você ficou do lado de cá, olhando através do espelho, esperando que alguém te desse permissão para ser quem você é. Mas a passagem só se abriu quando você parou de pedir permissão e simplesmente se tornou. Do outro lado, você ouve uma voz. Não é externa, é sua própria voz, mas numa frequência que você nunca havia escutado antes. Ela diz: "Bem-vindo à sua vida real. Essa sempre foi sua casa, você só estava morando como inquilino." E você ri, porque é verdade. Você estava vivendo como se fosse hóspede da própria existência. A passagem começa a se fechar atrás de você, mas não por crueldade, por desnecessidade. Você não precisa mais voltar. Não há mais nada para buscar no país da pequenez, no território da frequência emprestada. Você está em casa. Seus ossos lembram como é ser feitos de estrelas. É isso que acontece quando você para de resistir à própria magnificência. Não é que você se torna diferente, é que você para de fingir que é menor do que é. A solução mágica que você procurava estava escrita na linguagem do seu próprio corpo. Cada batimento do coração é um decreto cósmico. Cada respiração é uma afirmação de pertencimento. Cada célula vibra na frequência da criação. E aqui está o segredo que ninguém te contou, a chave dourada para quem chegou até este ponto. A partir de agora, sempre que você sentir que sua frequência está se desalinhando, sempre que o medo tentar te convencer de que você é pequeno demais para os seus sonhos, faça isto. Coloque a mão no peito e sussurre: "Eu sou a resposta que o universo encontrou para uma pergunta que ele fez antes de eu nascer." Sinta como essas palavras reorganizam algo dentro de você. Elas não são uma afirmação forçada, são o reconhecimento de uma verdade que sempre esteve lá. Você não veio para este mundo para se encaixar nos padrões de frequência que outros criaram. Você veio para tocar sua nota única na sinfonia cósmica, para ser a frequência que só você pode ser. O espelho ancestral se transformou numa janela, e através dela você vê todo o universo conspirando a seu favor, não porque você merece, mas porque você é parte integral do projeto da existência. Suas células foram forjadas no núcleo de estrelas que morreram para que você pudesse nascer. Você carrega dentro de si a mesma força que move galáxias e faz planetas dançarem. A frequência que agora pulsa no seu peito não pede permissão, não negocia com o medo, não se justifica. Ela simplesmente é. E o universo, esse espelho infinito, reflete de volta não o que você quer, mas o que você é. E o que você é sempre foi suficiente, você só havia esquecido como aceitar isso. O que você sente agora, esse calor líquido se espalhando pelo corpo, é o reconhecimento. Você está em casa dentro de si mesmo. E desta casa, desta frequência inteira, você pode criar qualquer realidade que ressoe com sua verdade. A última pergunta ecoa no silêncio. Agora que você sabe quem realmente é, o que você vai criar com essa frequência? Você sorri porque finalmente entendeu. A pergunta não precisa de resposta, ela só precisa ser vivida.